Olá, meus amigos. Estamos aqui retornando com o projeto Gotas Fraternas do Centro Espírita Fraternidade Luiz Sérgio, onde refletimos a cada semana sobre um dos capítulos do livro Pão Nosso, né? E hoje nos cabe o capítulo 116, e que tem o título Ouçam-nos. Interessante o título já, né? Ouçam-nos. É um imperativo, é um apelo, um alerta, uma advertência, talvez, né? De que precisamos estar atentos a algo importante. Nos faz lembrar daquela fala de Jesus, né? Quem tem ouvidos, que ouça. Era uma advertência, um conselho de Jesus, e nos parece aqui o mesmo, né? E aqui Emmanuel nos diz: ouçam-nos, ouçam-nos. E ele vem comentar um versículo que está em uma das parábolas de Lucas, no capítulo 16, versículo 29, que diz assim: Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Esse versículo está numa parábola, né? Na parábola do rico e do Lázaro. Essa parábola aparece somente em Lucas, que é o evangelho que mais traz parábolas, né? E ele tem lá uma série de parábolas. E nessa particularmente é tratado que, assim, bem rapidamente, é tratado que havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino, deleitando-se a cada dia esplendidamente. E havia uma outra pessoa, um pobre, de nome Lázaro, coberto de chagas, diz a parábola, que ficava no seu portão tentando sobreviver do que, digamos, do que caía da mesa daquele homem rico. Além disso, diz também que os cães vinham lamber-lhe as chagas, né? Bom, os dois desencarnam. O pobre, na verdade, é levado, diz a parábola, né, pelos anjos para o seio de Abraão, que quer representar, assim, os planos mais elevados. E o rico é levado para o Hades, diz a parábola, ou seja, para os planos bem mais inferiores. Mas de onde ele estava, desses planos inferiores, ele podia avistar Abraão ao longe, e ao lado de Abraão estava Lázaro. E ele, o rico, pede para Abraão que mande que Lázaro lhe traga água, porque ele estava ardendo ali em chamas. Então, na verdade, ele é esclarecido aí da impossibilidade disso acontecer, né? E do que eram então as consequências do tipo de vida que ele tinha levado, né? Dedicado apenas aos prazeres transitórios, né? E aí, reconhecendo a sua situação, ele então pede para Abraão para que envie mensageiros para alertar, porque ele tinha cinco irmãos ainda, né, que conduziam uma vida semelhante a ele, a que ele tinha levado, né, e que alertasse esses 5 irmãos sobre a realidade da vida. E aí Abraão responde para ele: eles têm Moisés e os profetas, ouçam a eles. E aí ele diz para Abraão assim: mas pai Abraão, mas se alguém for dentre os mortos, né, eles vão se arrepender. E Abraão diz: se eles não ouvem nem a Moisés nem aos profetas, não vai ser alguém que se levante dentre os mortos que vai fazer com que eles sejam persuadidos. Essa é a parábola, né, rapidamente. Portanto, esse trecho de Emmanuel vem nos alertar de quanto nós já recebemos de orientação sobre as realidades da vida. Além de Moisés e os profetas, como está relatado na parábola, né, nós tivemos também mais 2 imensas revelações,
né, a vida toda de Jesus, todos os seus ensinos, a doutrina espírita que vem nos esclarecer de tanta coisa. E mesmo assim, nos diz Emmanuel, algumas pessoas ainda deixam de acreditar ou de aceitar tantos ensinos só por não ter recebido nenhuma comunicação de entes queridos que já partiram para o plano espiritual. Mas isso seria, assim, atender um capricho pessoal, que na verdade nem sempre é possível também, né? Além do que, a gente tem que lembrar também do que foi dito. Invoque e até as pedras responderão, né? Então, também a gente tem que ter muito cuidado com todas as mensagens que nos chegam. Mas o nosso mundo está repleto de mensagens, de emissários há milênios. O grande problema está em que não podemos requisitar assim um atendimento exclusivo para cada criatura, não tem cabimento, né, uma coisa dessa. Sobre como deve se portar, qual a solução que deve tomar para determinada situação, ou mensagens aí dos entes queridos, né? As mensagens, as orientações que nos chegam desde milênios, né, nos falam das realidades da vida espiritual, das realidades eternas. Lembremos, além do que foi dito na parábola de Moisés e dos profetas, nós temos o Evangelho do Cristo, nosso modelo e guia, temos a doutrina espírita com tanto esclarecimento e toda a literatura espírita, principalmente, essencialmente de Chico, né? Que ampliou todo o nosso entendimento. Portanto, meus amigos, como nos diz Emmanuel no título, ouçam-nos, para que possamos, na verdade, direcionar as nossas vidas para chegarmos, na verdade, junto a Lázaro da parábola, né? E que não permaneçamos, portanto, no tipo de vida, da vida ilusória daquele homem rico da parábola. Então vamos passar para a leitura do texto. Então o título é Ouçam-nos e o versículo que ele comenta é: disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. A resposta de Abraão ao rico da parábola ainda é ensinamento de todos os dias no caminho comum. Inúmeras pessoas se aproximam das fontes de revelação espiritual, entretanto, não conseguem a libertação dos laços egoísticos, de modo que vejam e ouçam qual lhes convém aos interesses essenciais. Há precisamente um século, estabeleceu-se intercâmbio mais intenso entre os dois planos, na grande movimentação do cristianismo redivivo. Contudo, há aprendizes que contemplam o céu angustiados, tão só porque nunca receberam a mensagem direta de um pai ou de um filho na experiência humana. Alguns chegam ao disparate de se desviarem da senda, alegando tais motivos. Para esses, o fenômeno é a revelação do espiritismo evangélico. São simples conjuntos de inverdades, porque nada obtiveram de parentes mortos em consecutivos anos de observação. Isso, porém, não passa de contrassenso. Quem poderá garantir a perpetuidade dos elos frágeis das ligações terrestres? O impulso animal tem limites. Ninguém justifique a própria cegueira com a insatisfação do capricho pessoal. O mundo está repleto de mensagens e emissários há milênios. O grande problema, no entanto, não está em requisitar-se a verdade para atender ao círculo exclusivista de cada criatura, mas na deliberação de cada homem quanto ao caminhar com o próprio valor na direção das realidades eternas. Então, meus amigos, nós temos muitas orientações que podemos e devemos seguir, né? E para que tenhamos, como está escrito no último
parágrafo aí, né, que possamos caminhar com o próprio valor, para que possamos ter também merecimento de todas as nossas decisões e de todas as nossas ações. Então, ouçam, né, que possamos ler, refletir, meditar e vivenciar todas as mensagens que tanto já recebemos. Muita paz e muita luz a todos.